Graças e paz, Gabi. A paz do Senhor, Gabi. Graças e paz, Douglas. Paz do Senhor, Douglas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. A paz do Senhor, irmão Antônio. A paz, irmã Lourdes. A paz, Robson, Uyara, Azaf, Isabelle. Não importa quem você Graças e paz, Robson, Uyara, Isabelle. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não A desiste. paz, irmã Rosa. Tudo bom com a senhora? Deus abençoe sua vida. Graças e paz, irmã Rosa. Deus te abençoe. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Graças e paz a todos os irmãos que estão se conectando aí com a nossa live. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele se importa, compreende o seu Ele caminhar. compreende. Nunca vi amor Nunca tão vi um amor tão grande grande assim. de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. A paz, irmão Giovanni. Que Deus abençoe sua vida aí, a família. Irmã Eliane, Nicolas, André. Deus abençoe vocês. Irmã Lidiane, a nossa irmã Lili. Deus abençoe vocês aí. Beijo aí na Gabizinha, né? No maridão, na mamãe. Deus abençoe aí o seu filhote. Tudo de bom aí pra vocês. Saudades. Graças e paz, irmão Giovanni.
Para a irmã Eliane também, Nicolas, né, filhão, todos que estão em redor dos irmãos aí, amém? Graças e paz, Monique, Tamires, a irmã vovozinha, graças e paz, Vinícius também, a José Carlos, a paz também, irmão Wendel, que Deus abençoe a sua vida, tudo de bom, né? A Elisa, a Thaísa, a Mimi, Enzo, Deus abençoe vocês. Graças e paz, Wendel, que Deus abençoe você, irmã Elisângela, Mimi, Endel, amém? Amém, Senhor. Vamos orar? Já vamos entrar no espírito de oração, né? Enquanto essa música é tocada. A paz, nosso irmão Sancler, não sei se eu falei certo, mas Deus abençoe aí a sua vida, tá? Graças e paz, irmão Sancler. Glória a Deus, aleluia. Graças e paz, Tony. Deus abençoe sua vida, sua família. A paz, irmão Tony. Deus abençoe vocês. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua bênção me sustenta e vai permanecer. Impossível. Graças e paz, irmã Lúcia. Deus abençoe sua vida. Saudade, Lúcia. A paz, Ralph. A paz aí também para você, Di. Deus abençoe vocês, os filhotes, né? A família toda, né? Quando terminar a quarentena, né? Eu me revelei de levar toda a igreja, né? Cristã Filadélfia no churrasco na casa do Ralph, em comemoração ao final da quarentena, né? Amém, glória a Deus. Eu quero ouvir ele falar um amém aí, depois disso. Tô brincando, hein, gente? Tô brincando. Churrasco é bom, mas ele não convidou, não. Eu mesmo me revelei. Ralph é um evangelista abençoado, né? Longa data. Eu não sei porque esse homem ainda não é pastor. Eu não sei porquê. É verdade. Não sei, Ralph, não sei porquê. Ah, não sei. Mas... amém. Deus sabe. Deu glória, senão que vai querer. O que, o churrasco ou o pastoreado? Ai, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Ralph é benção. Vocês que estão ouvindo falar do Ralph, vocês vão ter o privilégio de conhecer o Ralph. Ele é uma benção. Sua esposa também, mulher de oração. Família, né? Que busca. É benção. Casal abençoado. Entendeu? Eles têm muito para ser usado, como eles já são usados. Amém. Basta explorar um pouquinho mais dele. Basta explorar.
Mas ele é benção, é benção. Amém. Eu quero, para a gente começarmos, orarmos, para a gente começarmos. Amém. Amém. Para dar início, né, à nossa live, vamos começar agora nesse momento, né? Um momento de nós orarmos, né? Conversar com o nosso Pai. Amém? Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai querido. Muito obrigada, Pai, por essa noite, Pai, na Tua presença. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente, Pai. Glória a Deus. Muito obrigada, Pai, que o Senhor deu esse momento, Pai querido, para estarmos aqui, Pai, Te cultuando, Pai. Graças a Deus, Pai, pela vida dos meus irmãos, seus familiares, Pai, que se colocaram, Pai querido, de estar ligando aqui na live para assistir mais uma palavra, Pai querido, para se alimentar espiritualmente, Pai querido. Venha, Pai querido, que eles venham sair daqui transformados, Pai querido. Que quando terminar, Pai querido, esse culto, Pai, eles venham se sentir renovados, Pai. Se sentir, Pai querido, muito obrigada, Pai, por ter assistido essa palavra que falou tanto comigo, Pai querido. Pai querido, venha, Senhor Jesus, ser com eles que estão aqui, ser com aqueles, Pai querido, que ainda irão entrar, Pai querido. Abençoe todos, Pai querido, de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer, Pai querido. Eu venho te agradecer, Senhor, que o Senhor possa estar com o Teu filho agora neste momento, Pai querido. Que ele venha falar, Pai, de Ti, Senhor, e não dele, Pai querido. Que ele venha falar aquilo que nós estamos precisando, Pai querido, de nos alimentar, Pai querido, que nós temos sede, Pai querido. Nós queremos beber dessa água, Pai querido. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu queria estar dividindo uma palavra aqui com os irmãos. Se encontra no livro de Lucas, Lucas 8, do 26 ao 34. Lucas 8, do 26 ao 34. Jesus, nessa palavra, ele nos dá um exemplo muito forte também, né? Jesus sempre nos deu exemplo, mas nessa palavra ele nos dá um exemplo muito forte do que nós temos que fazer, nós temos que colocar em prática, né? Isso me chamou muita atenção. Lucas 8, do 26 em diante, que diz assim, cujo texto é a cura do endemoniado de Gadareno. Então rumaram para a terra dos Garazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormente. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões. Tudo se despedaçava, e era impedido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e mandaram. Entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Amém? Amém.
Essa passagem ela é muito interessante, né? Quando nós levamos pelo lado da parábola, ela nos leva a uma linha de raciocínio. Quando nós levamos de forma espiritual, ela nos leva a outra linha de raciocínio, né? Alguns estudiosos, né, falam que, já foi historiadores também, que já foi comprovado que na cidade de Gadara não existia esse precipício. Mas nós temos que entender, quando estamos falando de parábolas, muitas vezes não é aquilo que nós lemos, e sim aquilo que a parábola quer nos ensinar, ou sim aquilo que a parábola quer nos explicar, né? É uma das coisas que nos chamam a atenção dentro disso, é porque muitas vezes nós estamos falando de parábola, e quando falamos de parábola, muitas vezes não podemos entender de forma literal, né? Alguns costumam dizer também que essa parábola também era voltado para o povo romano naquela época, porque a moeda romana naquela época, a esfinge, né? O que tinha de um lado da moeda era um porco, e demonstrava que na realidade, né, alguma coisa iria acontecer no meio romano, né? Alguns costumam dizer dentro disso aí. Mas eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre conhecimento de forma até mesmo humana. Eu quero falar, se aprofundar um pouco mais, o que Jesus nos ensina com essa parábola. E essa parábola é muito boa para que nós venhamos aplicar no nosso dia a dia. Primeiro, quando nós vamos falar esse texto, nós temos que lembrar de algo que aconteceu um pouco antes desse texto. Um pouco antes desse texto, nós podemos ver que Jesus se encontrava num lugar e foram chamar Jesus, dizendo que, olha, sua família, né, está te chamando. E Jesus responde de forma até de certa parte grosseira, se nós levarmos ao pé da letra. Parece que Jesus está fazendo uma certa ignorância, até mesmo com um familiar dele. E Jesus responde da seguinte forma: meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quando nós ouvimos assim, dessa forma, né, nós entendemos que a impressão que dá é que Jesus está sendo grosso, que Jesus está, né, está usando de ignorância, está usando de palavras brutas, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a visão que as pessoas têm, até mesmo da forma com que Jesus falava, né, é um pouco diferente, né? Alguns costumam até entender que acham que Jesus era meigo, era manso, e tudo que Jesus falava era macio, era bom, né? Assim soava bem aos ouvidos, né? Mas quando nós começamos a pegar alguns textos da Escritura Sagrada, nós começamos a entender que tem coisas que Jesus fala e ele é muito direto, ele não faz rodeio, ele atinge realmente o alvo ou a palavra a quem ele está trazendo. Nós temos outro texto também que no primeiro milagre, que quando Jesus vai falar com os homens que Maria, né, veio até ele e falar para ele que o vinho tinha acabado, né? Aí Jesus ali se pronuncia até mesmo a Maria e fala para Maria que o que tem eu contigo, mulher, né? Mas a impressão que dá também é que ele está sendo até um pouco rude em relação de falar até mesmo com a mãe dele. Mas também nós temos que entender que naquele momento, quando Jesus traz essa palavra, né, de certa parte pesada, Jesus não está falando como filho de Maria. Jesus não está falando, né, como um homem qualquer, mas Jesus está falando como Senhor de Maria. Ele não está falando como filho, sim como Senhor de Maria. E o que eu quero dizer dentro da noite desse dia? Algo interessante que aconteceu, Jesus trouxe até mesmo uma palavra dessa forma. Logo após nós podemos ver que Jesus pega e resolve até mesmo atravessar, e já era de noite, né? Jesus resolve atravessar aquele mar, e quando ele fala com os discípulos entram no barco, e o barco começa a navegar, e quando... Aleluias! Estão ouvindo bem? Amém. Amém.
E quando estou ouvindo ou não estou ouvindo? Eu tive a impressão sobre isso. Todos estão me ouvindo? Eu recebi aqui Todos estão? Pelo menos alguém manda um recado realmente. Estão ouvindo? Vou continuar. E quando Jesus dá uma ordem aos discípulos para poderem atravessar, né, esse mar, e quando ele chega no meio do caminho, Jesus está até em certa parte tranquilo, o mar fica revolto, os discípulos ficam aflitos, né? E Jesus na maior tranquilidade, né, talvez vendo toda aquela situação, né? Eu quero dizer algo para você. De repente você se encontra aflito na situação com a qual você está passando. De repente você está até pensando em desistir. De repente você está pensando que vai morrer. De repente você pode estar até pensando que você não irá chegar do outro lado. Mas eu tenho uma palavra profética na noite desse dia para trazer para você. Ei, Jesus está no seu barco e você vai atravessar para o outro lado. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar algo para você. Você vai atravessar, porque Jesus tem muito para fazer algo na sua vida. Jesus tem muito para mostrar algo para você. Amém? E Jesus pega com a tranquilidade que a qual ele tinha muitas vezes, em muitas situações, ele chega e fala assim: mar, se acalme. O mar se acalma. O mar fica tranquilo. Você pode ver que muitas vezes as situações que acontecem em nossas vidas é no momento que nós estamos tranquilos. Aparentemente, para quem já foi até mesmo de marinha, costuma dizer que é mar de almirante, aquele mar tranquilo, né? Um mar sem onda, né? E de repente, do nada, tudo começa a ficar agitado. A palavra de Deus mostra que eles não saíram com o mar, não entraram para o mar com o mar agitado. Eles pegaram o mar calmo. E em dado momento, o que acontece? O mar se agitou. Mas Jesus estava no barco. E Jesus fala para o mar assim: mar, se acalma, se acalma. Se acalme, porque eu vou levar eles para o outro lado e eu quero mostrar algo importante que irá ficar marcado para o resto da vida deles. Eu quero falar algo para você. Se você tem fé, se você crer, na noite desse dia, Jesus irá fazer algo que irá marcar a sua vida tremendamente. Glória que você a vai Deus. contar para o resto das suas vidas. Eu profetizo na sua vida. Amém. Eu profetizo na sua vida o sobrenatural de Deus na sua vida. E a palavra de Deus mostra que quando amanhece, Jesus chega do outro lado. Aparentemente, humanamente falando, foi uma noite até mesmo tenebrosa. Uma noite que teve muitos problemas. Quem não já viveu dias que parecem noite? Eu costumo até brincar, dizendo que tem dias que parecem noite. Eu costumo até dizer que nada realmente é tão ruim que não possa piorar. E nada é tão bom que não possa melhorar. A palavra de Deus mostra que eles haviam vivido situações complicadas durante a noite, mas Jesus acalmou a tempestade. Eles atravessaram, chegaram do outro lado, a qual Jesus havia até mesmo determinado que a qual chegasse. Quando Jesus chega do outro lado, a palavra de Deus nos mostra que veio um homem cujo nome a Bíblia até mesmo não fala, mas ele era conhecido pelo nome daquela cidade. Eu não sei se era bom ele ser chamado de o endemoniado de Gadareno ou aquela cidade ter como sobrenome o endemoniado. Eu não sei qual dos dois que era bom. O nome dele, a Bíblia não nos mostra, mas ele era tido como o nome daquela cidade. Imagine uma cidade a qual tinha um homem endemoniado daquela forma. Imagine como as pessoas até mesmo iriam ver, como as pessoas até mesmo quisessem vir naquela cidade, iria entender, não, e naquela cidade, cujo nome é endemoniado, sobrenome endemoniado, não, prefiro ficar aqui,
Prefiro ficar na cidade cujo nome é onde mana leite e mel. Eu prefiro ficar numa cidade cujo nome é Jesus estar comigo. Deus proverá. Agora ir para uma cidade cujo nome o sobrenome é endemoniado. Não, não dá. Eu fico imaginando até mesmo os discípulos pensando em relação a isso. Mas Senhor, vamos para uma cidade que a qual o nome até mesmo não é legal. O nome é amaldiçoado, Senhor. Eu fico imaginando Jesus falando, calma. Calma, discípulos. Eu quero mostrar algo para vocês que irá marcar a vida de vocês. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus, chega naquele local, aquele endemoniado vem em direção a Jesus. Mas Jesus já saiu até mesmo com o propósito de fazer algo na vida daquele homem. Eu fico imaginando Jesus pensando que as horas podiam passar mais rápido para que ele viesse a atender aquele homem. Eu quero falar algo na sua vida. De repente você pode estar achando que Jesus não está vendo o seu sofrimento. De repente você pode estar achando que Jesus não está ouvindo o seu clamor. De repente você pode estar achando que todos os seus problemas estão passando despercebido para Jesus. Mas eu quero falar algo para você. Ei, pode ter certeza. Na noite desse dia, se Jesus não vir, ele vai mandar anjos. Glória Anjos a Deus. a seu encontro. Amém. Para poder até mesmo te ajudar em todos os problemas que a qual você está passando. Se for problema de enfermidade, Jesus está mandando anjo. Se for problema financeiro, Jesus está mandando anjo da providência. Se for problema até mesmo de cura, de libertação, Jesus está mandando anjo. Amém. Jesus, ele se importou com aquele homem, a qual que muitas pessoas não se importavam mais. Pessoas que não queriam mais aquele homem. Pessoas que não queriam conviver ao lado daquele homem. Até porque, quando aquele homem realmente tinha momentos que a qual ele estava possesso, o homem ficava muito forte, o homem agredia as pessoas, a força dele era tão grande, mas tão grande, que ele chegava a arrebentar a corrente. Então as pessoas muitas vezes queriam até mesmo estar perto dele, mas ao mesmo tempo tinha medo de estar perto daquele homem. Quantas pessoas, de repente, você está passando por um problema, por uma dificuldade, as pessoas não querem estar perto de você. Ei, não vou na casa de fulano não, porque se eu for na casa de fulano, fulano está desempregado, ele vai me pedir um dinheiro. Não vou na casa de fulano não, fulano está doente, de repente ele não tem dinheiro para comprar o remédio, vai pedir que eu compre o remédio, ainda vai pedir que eu vou na farmácia comprar um remédio para ele. Não encontrar com fulano não, fulano só tem problema, fulano só traz palavras muitas vezes de desgraça, de problemas, nunca sai daquela luta. Esse homem demoniado de Gadareno muitas vezes era visto dessa forma. As pessoas não queriam estar próximo dele, porque quando falava em estar próximo desse homem, automaticamente já vinha a segunda palavra, problemas. Esse homem levava problemas. De repente você vive uma situação dessa assim. De repente as pessoas se afastaram de você. De repente a amizade que você tinha já não é mais a mesma. De repente aquelas pessoas com a qual você achava até mesmo que te amava, que era teu amigo, amigão do peito, se afastaram de você. Mas sabe por quê? No seu nome e o seu sobrenome está escrito problemas. Aquele homem vivia situação muito parecida com a qual eu estou falando aqui. Quem é que muitas vezes se interessa de estar perto de pessoas que a qual não tem nada para oferecer? Aquele homem não tinha nada para oferecer a ninguém, principalmente até mesmo as pessoas mais coladas a ele, pessoas que era da família, amigos. Ele não tinha nada para oferecer, mas aquele homem tinha algo para oferecer a Jesus. E Jesus se compadeceu daquilo que ele tinha para oferecer. Aquele homem tinha a sua alma que ansiava, que a sua alma clamava por libertação. Eu quero trazer na noite desse dia, se você que está me ouvindo está precisando de uma libertação, hoje, aquele Jesus que atendeu aquele homem,
Ele está aqui para atender você também nos seus problemas, nas suas dificuldades, Amém. em tudo aquilo que a qual você está passando. Glória a Deus. A palavra de Deus mostra que quando Jesus se aproxima daquele homem, os demônios perguntam o que Jesus veio fazer. Jesus estava atormentando aquele homem. Eu quero dizer algo para você, que o Espírito de Deus, que a unção de Deus seja derramada sobre você. Amém. Que aquelas Glória a pessoas Deus. que a qual muitas vezes não está na mesma ligação que você, venha se sentir atormentada, venha se sentir até mesmo incomodada com a sua presença. Não se esquente, não fique triste, até mesmo se alguém até mesmo venha se afastar. Mas desde o momento que você esteja na ligação, você vai entender que o afastamento foi porque maior é o que está em você do que o que está nele. Entenda isso. Quando Jesus chega naquele lugar, automaticamente algo novo acontece. Algo diferente acontece. Quando Jesus chegou naquele lugar, os demônios que faziam parte daquele local, os demônios que a qual muitas vezes comandava aquele território, tiveram que bater em retirada. Eu quero falar algo para você. Quando você chegar no local que existia até mesmo casta de demônios, demônios oprimindo vidas, demônios levando até mesmo as vidas à loucura, à depressão, eu quero dizer algo para você. Que eles venham bater em retirada e que Cristo venha sobressair na sua vida naquele lugar. E que você venha ser visto de forma diferente. Eu quero dizer para você, Jesus pega e olha aquela situação. A palavra de Deus fala que Jesus pergunta o nome daquele homem. Aquele homem não responde com o nome. Ele responde até mesmo que ele é o endemoniado. E Jesus automaticamente dá uma ordem. Eu quero falar para você que todo problema que existe na sua vida, tudo que você possa imaginar, hoje, Jesus quer dar a ordem para que você venha ser liberto, para que você venha ser curado, para que a sua vida financeira, seu negócio, tudo aquilo que a qual você colocou nas mãos de Jesus, venha prosperar, venha crescer. Amém. E Jesus dá uma ordem àqueles demônios. E os demônios, antes de sair, pedem que entre até mesmo em manada de porcos. Eu quero falar algo para você. Quando Jesus se fizer presente na minha e na sua vida, tudo que tiver de errado, tudo que tiver de ruim, vai bater em retirada. Aquele homem ficou liberto, a palavra de Deus fala. Da mesma forma que tudo aquilo que a qual está prendendo a sua vida espiritual, a sua vida financeira, eu, como profeta de Deus, eu dou uma ordem agora, que bata em retirada. A palavra de Deus mostra que aquele homem foi liberto. A palavra de Deus mostra que aquele homem, antes mesmo de ser liberto, família, ele não tinha mais. De repente você está vivendo um momento que de repente nem tem família. A palavra de Deus nos mostra que amigo ele não tinha mais. De repente você está vivendo um momento que você não tem mais amigos. Você não tem mais o convívio. Você não tem mais o prazer de estar dentro de casa. Você não tem mais o prazer, muitas vezes, de estar com seus amigos. Eu quero falar algo para você. Jesus, na noite desse dia, quer te trazer tudo de novo. Jesus quer restituir tudo aquilo que a qual você perdeu. Olha, a palavra de Deus mostra que as pessoas tinham medo. As pessoas não queriam estar próximo a Ele. E quando Jesus coloca o pé naquela cidade, algo diferente acontece. Eu peço a Jesus nesse momento, não para colocar o pé na cidade, mas eu peço a Jesus nesse momento para colocar o pé dentro do seu lar. Eu peço a Jesus para colocar o pé aonde você trabalha. Eu peço a Jesus para colocar o pé aonde você esteja. Ei, você vai perceber que algo diferente irá acontecer. Você pode até não saber o que está acontecendo, mas eu posso te garantir que no mundo espiritual muitas coisas foram transformadas. A Bíblia Glória diz que a aquele Deus. homem foi transformado. Jesus hoje, na noite desse dia, quer transformar a vida de pessoas. Jesus, na noite desse dia, Jesus quer fazer algo de sobrenatural. Jesus quer libertar, Jesus quer salvar, Jesus quer curar. E quando Jesus
começa a conversar com esse homem, que os demônios começam a sair e ir embora. Esse homem começa a viver uma vida nova, ter sua vida transformada. É dessa forma que Jesus quer fazer. Eu tenho certeza que tem pessoas na noite desse dia que estão precisando ouvir essa palavra. Palavra de transformação, palavra de cura, palavra de libertação. Eu quero falar algo para você que talvez, muitas vezes, até passa despercebido. Ei, não pense que você está sozinho. Jesus não te abandonou. Jesus não abandonou o endemoniado de Gadareno, um homem a qual todos já tinham abandonado. A palavra de Deus fala que até os nossos pais e as nossas mães podem nos abandonar, mas Jesus jamais irá nos abandonar. É verdade. Aquele homem se sentia até mesmo abandonado, desprezado. A sociedade não queria até mesmo convívio com ele. De repente você vive situação um pouco parecida que a dele. Saiba você, Jesus não abre mão de você. Jesus não te abandonou. Jesus quer estar contigo. Eu quero dizer algo para você. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer fazer algo novo em sua vida. Jesus quer modificar os seus caminhos. Jesus quer fazer parte dos seus planos. Amém. Jesus quer fazer parte da sua vida. Ei, entregue a sua vida na mão de Jesus. Obrigada, Deixe Ele te guiar. Deixe Ele fazer aquilo a qual Ele deseja fazer na sua vida. A Bíblia diz e nos mostra que aquele homem, quando foi liberto, grandes coisas as pessoas viram acontecendo lá através da vida dele. Eu quero falar algo para você. Olha, Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Deus quer mostrar para as pessoas que Ele é Deus na sua vida. Deus quer te dar vitória. Deus quer te colocar em local grande. Deus quer fazer o nome dele ser exaltado através da sua vida, através da obra que a qual Ele tem para fazer na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural acontecer. Eu falo para você, o nosso Deus é um Deus que torna o impossível possível. É impossível o homem andar sobre as águas, mas com Jesus você vai andar sobre as águas. Amém. É impossível o mar se abrir, mas com Jesus o mar vai se abrir. Tudo isso é impossível. Eu quero dizer que basta você ter fé. A palavra de Deus nos mostra que fé você tem ou você não tem. Eu quero chamar sua atenção para que você venha ter mais fé, que você venha acreditar no sobrenatural de Amém. Jesus. Venha acreditar no sobrenatural de Deus na sua vida. Se Deus transformou a vida daquele homem, Ele hoje quer transformar a sua vida também. Glória Imagine a o Deus. amor que Jesus tem pela sua vida. Jesus tem um amor, teve amor por aquele homem. Até mesmo de passar de repente a noite toda acordada, cansado. As ondas do mar até mesmo batendo no barco. E Jesus ali junto com o discípulo, acalentando, acalmando. E Jesus no dia seguinte não mediu esforço para ajudar. Jesus não vai medir esforço para te ajudar. Ei, quando você perceber que as coisas realmente estão difíceis, que o mar está querendo até mesmo cobrir o seu barco, sabe o que você faz? Clame a Jesus, chame Ele, Ele irá de encontro a você, Ele irá te socorrer, da mesma forma que Jesus socorreu aquele homem endemoniado. E através da vida daquele homem, Jesus falou, Jesus trabalhou naquela cidade. Jesus quer trabalhar na sua vida, no seu emprego, na sua casa, aonde você estiver. Através da sua vida, pessoas irão ver a transformação que Deus fez na sua vida. E pessoas serão libertas, pessoas serão curadas e pessoas terão a salvação. A Bíblia mostra que esse homem voltou para casa, passou a ter lar, passou a ter família. Eu quero falar algo para você. Jesus quer que você tenha família. Jesus quer que você volte para casa. E Jesus quer te dar uma mansão. Não é uma casinha, não. Jesus quer te dar mansão. Ele fala assim, eu vou ao Pai preparar, moradas. Mas as moradas que Jesus fala que vai preparar, não é uma moradazinha aqui no Jardim Metrópole, não é uma moradazinha aí em Copacabana, não é uma moradazinha na Barra, não é uma moradazinha no Recreio, não é uma moradazinha nos Estados Unidos. Não! A morada que Jesus quer te dar
é superior a todas essas moradas que eu falei. Glória a Deus. Um dia você irá sentar ao lado dele. Um dia você irá sentar na mesa e comerá junto com ele. Eu estou falando isso, que ele está nos esperando. Essa morada que Jesus quer fazer, quer te dar, basta você querer aceitá-lo ele como seu único e suficiente Salvador e deixar que ele governe por completo, literalmente, a sua e a minha vida. Amém? Amém. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Amém? Eu quero deixar um louvor entoando e logo após nós vamos orarmos. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus, aleluia. Não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Não importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar.
Nunca vi um amor tão grande assim. Não desiste. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Jesus. Oremos então? Amém. Oremos. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Deus, e te louvamos porque Tu és bom, Deus. Muito obrigado, Deus, por essa semana, mesmo com todos os problemas. Pai, nós sabemos que as doenças estão aí, mas Tu está nos dando os escapes, Deus. Tu está nos livrando, Tu está nos guardando, Deus. Deus, em nome de Jesus, manifeste Seu poder, Sua glória, Deus, na semana que está começando hoje. Amém. Deus, que venha ser uma semana abençoada, uma semana de bênção, Deus. Deus, que Tu venha, Deus, falar, Pai, no profundo, Deus, nessa semana que está iniciando. Continue nos guardando, nos protegendo, Deus. Dai-nos uma noite de sono abençoada, Deus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor. É a nossa força. Dê um abraço no seu irmão, amém? Deus abençoe a cada um de vocês que entraram aí na nossa live, né? Que tem uma semana próspera, uma semana de muita saúde. Creia que o Senhor está trabalhando na vida dos médicos. Creia que está trabalhando na vida de cada filho. Não desista, não perca a sua fé. Como Deus não desiste de nós. Amém? Que possa estar abençoando cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.